Faz tempo que a gente não grava, né? Gente, a verdade é que eu tô numa preguiça imensa. Mês de maio foi meio caótico aqui em casa, foi meu aniversário. E eu fiz um bocado de mudanças aqui em casa, então foi bastante carrega, leva, blá. E enfim, sabe aquela canseira que você termina o dia assim, eu quero ler, não vou gravar, não quero editar, não quero passar mais tempo no computador, eu quero descansar. Terminou aquela minha certificação, e então deu mais tempo de ler, mas eu comecei um outro curso agora. Então é por isso também que anda um pouco caótica a vida. Mas vamos lá. Em maio eu li 9 livros e eu ouvi 2 audiobooks. Então vou começar com os audiobooks que eu li. Eu ouvi o livro Eu Tenho um Nome, de Chanel Miller. Eu ouvi com o título em inglês, narrado pela autora. O livro em português está disponível com a tradução da Carolina Salvattici. E um livro é de 2019. Esse foi um livro que eu demorei para ouvir. Foram uns 3 meses ouvindo esse livro. Por quê? Porque ele é um livro pesado. E assim, sabe aquelas coisas que você começa a ouvir e você, eu tenho que dar uma coisa mais aqui para me distrair, assim, porque era bem pesadão mesmo. A história dessa moça, vocês devem ter ouvido falar, foi o caso dessa moça, estudante. Ela não era mais estudante, mas ela foi para uma universidade, ela foi nessas festas de fraternity, né, enfim, aquelas coisas de universidade americana, que tem as sororidades e tal. E ela já era formada e ela foi numa festa, que enfim, ela mora na região, né, bebeu um bocado, quando ela se dá conta, quando ela acordou no hospital, e ela foi violentada, né? Então, só que o lance da agressão que ela sofreu foi que esse rapaz levou ela pro fundo enfim, lá de onde eles estavam. Ele estava começando a fazer as coisas nela atrás de uma lixeira. Aí 2 estudantes estrangeiros passaram, viram o que estava acontecendo, conseguiram pegar o cara, conseguiram capturar o cara, conseguiram chamar a polícia veio, deu prisão flagrante, ela foi levada para o hospital, coletaram todas as evidências, DNA, tudo, enfim, era um caso redondinho em que, tipo, era uma agressão óbvia, né? E o agressor dela era um estudante de elite, né, da Stanford, que tipo, ele jogava, ele era, enfim, era um menino bem sucedido, né? Um homem, né? Eu tô contando a história porque todo mundo que viu as notícias sabe do que se trata o livro, né? E ela já fala logo de cara sobre, tá no sumário do livro, né? Não é esse o ponto do livro. Que aí ele foi para julgamento, ele foi condenado, enfim, como é criminal. Você tem um júri, e o júri foi unânime, culpado, ele foi condenado. E aí, quando foi para condenação propriamente dita, né, ele foi declarado culpado, e aí quando o juiz veio para dar enfim, quanto tempo de serviço, quanto tempo de prisão e tal, foi assim, algum tempo só de serviço comunitário, sabe? E aí foi aquele absurdo, foi antes do Me Too, antes do movimento Me Too, foi um dos primeiros, assim, que a absurdez de como se trata a agressão sexual nos Estados Unidos e no mundo, né, foi feito evidente, assim, porque era um caso perfeito, e ela passou por tudo que ela passou, perdeu emprego, a vida dela virou de cabeça para baixo, né, e é aquela coisa, o livro chama They Know My Name, né, Saiba o Meu Nome, porque ao longo do julgamento, ao longo de tudo, ela era, né, a Jane Doe, né, a gente sabia quem era nomeado o rapaz que estava em julgamento, sabia-se dos casos, mas ninguém sabia o nome dela. Algumas pessoas imaginavam que era, mas não entrava nas notícias, né, o nome dela. E ela era sempre tratada como a garota que estava bêbada e tal. E aí, quando ela escreve esse livro, Sabe o Meu Nome. Ela se apresentando, aconteceu comigo, e fala da experiência dela, né? Enfim, a justificativa para o juiz foi de que
é um rapaz com muito potencial, né? Então ela entra numa série de discussões sobre, tá, e o meu potencial? E é o potencial dele por ele ser um homem branco, estudando. Se ele fosse um homem negro, talvez fosse diferente. E aí ela entra em várias questões sob um ponto de vista particular dela, né? E ela entra numa avaliação sistêmica do sistema de justiça e como a justiça é feita nos Estados Unidos e como que vítimas de violência são tratadas. Então, como vocês podem imaginar, é um livro assim que, tipo, conforme ela ia falando, assim, de como que a imprensa falava dela, de como que ela tinha que lidar com juiz, e com advogados, e com representantes, e com a universidade. E é um livro sobre essas dificuldades que ela enfrenta nesse processo. E assim, é revoltante. A cada capítulo que eu ia lendo, eu pensei, que nervoso! E eu tinha que parar, né? Então, assim, eu demorei um bocado para ler, não porque fosse um livro difícil em termos de entendimento, mas de conseguir lidar emocionalmente com as coisas que ela estava falando, né? E, ao mesmo tempo, é um livro importante, que é um livro marco na forma como se fala desse tipo de agressão nos Estados Unidos. Também foi um caso marco de mostrar como que os perpetradores, né, é assim que a gente fala, os perpetrators, os agressores, como que os agressores são tratados dependendo de onde eles vão, origem étnica, condições financeiras, de classe, e também mostrar como que um ativismo social faz diferença, porque, por exemplo, as pessoas ficaram tão indignadas e foi um movimento tão grande em função da penalidade que esse rapaz recebeu, que, por exemplo, o juiz, ele foi deposto, ele perdeu o direito de ser juiz, porque, enfim, foram atrás dele, como assim você deu só serviço comunitário para um cara que fez isso? Então foi um livro difícil, mas disponível em português, e é importante para a gente saber como que essas coisas acontecem na nossa sociedade. O segundo livro que eu ouvi é do Michael Pollan, não está disponível em português ainda, que se chama A World Appears, A Journey into Consciousness. O mundo aparece, uma jornada na consciência, que é um livro desse ano. Eu gosto do Michael Pollan, eles têm um bocado de livros interessantes, e ele é um jornalista que fala sobre saúde, alimentação, e ele fala de uma série de... mas ao mesmo tempo, vai bem na antropologia, ele fuça, né? E ele é divertido, assim, às vezes chega a ser divertido até demais, assim, chega a ponto de irritar um pouco às vezes, mas ele e a narração é dele, né? Eu gosto de ouvir os audiobooks dele, porque a narração dele é muito legal. Nesse livro, ele fala sobre a situação atual, qual que é a ciência atual sobre a consciência, o que a gente sabe hoje sobre a consciência. Então, ele começa a falar das experiências dele, porque ele escreveu um livro, que eu não li ainda, sobre psicotrópicos. E ele fez esse livro, ele fala de uma experiência que ele teve, né, nesse que eu ouvi agora, e como que ele começou a se questionar sobre a questão da consciência depois das experiências que ele passou para o livro anterior. E, enfim, ele escreveu aquele livro e ele seguiu pensando sobre o assunto, e aí ele escreveu esse. E conversa com vários cientistas, com vários filósofos, e é interessante que é um livro assim, que não te dá resposta nenhuma, sabe? Ele começa, eu não sei, eu não entendo, como é que funciona, vamos ver quais são as diferentes teorias, e ninguém tem uma resposta satisfatória, e é aquela coisa assim, tipo, você sai de nada e vai para lugar nenhum, mas ao mesmo tempo, no bom espírito científico, né? Aquela coisa, vamos buscar e vamos ver, e se a gente não conhece alguma coisa, a gente não entende algo, a gente não vai tentar inventar uma resposta, a gente vai mostrar os caminhos que a gente tem tentado seguir para achar essa resposta. Então, tem vários aspectos interessantes, é um tema que eu gosto muito, essa coisa que a gente tem tão certo de quem sou eu, né, o eu, a minha experiência de Cláudia e a sua experiência de você, são experiências que nós temos, eu acho que eu sei quem eu sou, você provavelmente sabe quem você é, ou acha que você sabe quem você é, mas quem somos nós e o que é essa experiência humana que é compartilhada, que é fácil falar dela, que todo mundo sabe do que nós estamos falando, mas ao mesmo tempo é tão difícil definir, né? E que abre, enfim, as portas para milhares de tipos de né? Tipo de pseudociências,
e eventualmente para religiões, e ele explora isso. Então é um livro divertido, foi um livro legal, gostoso de ouvir. Se eu falar que eu lembro exatamente todas as teorias, não foi mais pela diversão mesmo. Eu gosto muito quando ele começa a falar sobre, tem alguns tantos capítulos sobre cogumelos e como que a consciência em níveis diferentes de vida, né, em tipos diferentes de vida, e como que a consciência funciona para animais, no mundo vegetal. Ele fala muito sobre, enfim, a consciência com as plantas. Então, todo mundo que gosta de uma coisa meio zen, meio doidona, assim, é um livro legal. Eu curti bastante e foi um livro legal. Aí eu ouvi esse aqui, que é o Dengue Boy, do Michael Nieva, um autor argentino. Esse livro está disponível em português com o mesmo título, Dengue Boy, com a tradução de Joca Reiners Terron. Ele é um livro de 2023 e eu li porque eu estou tentando ler os livros lado B do Exulê, nosso clube de leitura. Aliás, eu estou atrasada nas minhas leituras do Exulê. E esse aqui foi um livro que tá cheio de pelo de gato. Esse aqui, então, foi um dos livros que eu tinha escolhido e que não foi votado, mas eu estou tentando ler agora, entrar em dia com os meus lado B, né, que são os livros não selecionados eu ia falar do Arquivo X do Exulê. Esse livro aqui é um livro muito doido. Gostei, assim... Eu gostei, mas é muito estranho. Assim, eu aviso que é um livro esquisitíssimo. É a história desse menine. O gênero tá... Enfim, é um garoto mosquito, né? Então, qual que é o gênero do mosquito? Mas ele é a coisa tipo, meio que menos... É importante porque faz parte do plot, tem uma virada de plot que tem a ver com gênero, mas então nesse aspecto é importante. Mas a história desse garoto que é metade mosquito. A gente está metade mosquito. Ele é um garoto mosquito, ele é um garoto mosquito da dengue. A gente está num futuro distópico em que assim, as calotas polares já derreteram, o mundo tá cheio de doença, tipo Covid, brincadeira de criança, perto do que acontece nesse mundo aqui. Você tem espaços no planeta em que são tipo grandes resorts, né? Então, por exemplo, a Argentina desapareceu praticamente, mas tem um território nos Pampas que virou tipo a Cuba de hoje, sabe? Assim, virou tipo a América Central, que tem água, praias bonitas e tal. É essa área no sul da América do Sul, essa área da Argentina, onde você tem esses resorts, você tem essa população, e é mesmo, meio que mais ou menos a mesma estrutura social hoje em que a gente tem. Por exemplo, se você vai para a América do Norte, para os resorts de turismo, você tem toda uma população paupérrima, né? E você tem uma população norte-americana, europeia, que vai passear, que vai viver os seus resorts maravilhosos, enfim, por uma população que não se acha rica, que não é rica, enfim, são pessoas que eu conheço, que não são ricas, mas que, em comparação à população local, são. Enfim, é uma estrutura feita essa, né? E esse garoto, ele faz parte da população pobre, né, dos Pampas ali, dessa região que foi a Argentina. E nesse momento você tem uma série de mutações, você tem uma série de monstruosidades, porque enfim, por conta de degelamento, você tem várias doenças, você tem várias transformações na qualidade do que é ser humano, né? Porque a gente está sofrendo mutações por doenças, ou por conta do degelo você tem bactérias e coisas antigas voltando. Então assim, é a coisa meio que uma coisa comum você ter coisas absurdas acontecendo, assim, porque a gente está numa outra fase da humanidade. E você tem esse menino que nasceu de uma mãe humana normal e que ele é um mosquito, ele é um garoto que vai pra escola e que ele tem as asinhas dele, ele tem um probleminha com a jaquetinha e tal, porque não fecha, a mãe é pobre, não tem como preparar, então tem que fazer todas as adaptações do uniforme para caber as perninhas dele de dengue. Então é um menino normal, mas é um menino dengue. E ele vai ter que enfrentar problemas na escola em função da situação de classe dele, né? Por ele ser pobre, ter meninos que são mais ricos, em função da situação de mosquito dele, enfim, meio ao estilo Kafka. E aí a gente vai ver ele meio que como que esse menino dengue vai desafiar o status quo
da época dele, para, enfim, tentar entender algumas coisas que aconteceram com ele. Então, é um livro interessante porque ele fala muito sobre a nossa... Todos esses livros de ficção, livros de fantasia e tal, na verdade eles estão falando da nossa realidade, né? Mas a gente pega problemas que nós temos hoje e leva a um extremo para tentar explorar esses extremos, né? E é bem isso que esse livro faz. É um livro, enfim, muito doido, muito, assim, não tem uma explicação, sabe? Você começa o livro com um menino que é mosquito da dengue. E gostei. Baita livro bom. Não baita livro, foi um livro bom. Foi um livro que eu gostei. É um dos meus favoritos, não, mas foi um livro bom. Aí eu li, eu falei assim, bem, eu tô lendo umas coisas meio pesadas, eu tinha terminado aquela minha certificação, eu queria ler umas coisas mais light. Aí eu li eu não vou dizer que é o mais recente, porque ele é do ano passado, da Abby Jimenez, Say You Remember Me. Ele tá disponível em português, tá? Que em português se chama Prometa que Vai Se Lembrar de Mim, com a tradução de Alessandra Stech. É um livro de 2025. É o meu segundo Abby Jimenez, eu gostei mais do que eu li anteriormente. Ele conta a história dessa moça e desse rapaz, enfim, é um romance, né? Hétero, então é uma moça e um rapaz. E ela encontra um gatinho e ela vai socorrer o gatinho. E o gatinho tá meio estranho e tal, e ela leva o gatinho no veterinário. E o veterinário é o rapaz, né? Tanto aqui que ele tá com um cachorrinho, assim e tal. E ele descobre que o cachorrinho não tem, o gatinho não tem furico. E é um gatinho sem furico, bebezinho, e aí o gatinho tem que passar por uma cirurgia para fazer o furico do gatinho. E ele é ranzinza, e ela é toda bubbly, ela é toda fofinha e toda simpática, toda otimista, e cheia de problema. Ele também tem os problemas dele. E, enfim, aí uma coisa acontece, né? Os dois se conhecem. Só que o lance do romance deles é que eles se conhecem, tem uma vibe, assim, eles... Sabe, assim, aquela coisa... O santo bateu imediatamente. Só que ela tá... Nesse dia que ela foi, que eles saíram, ela tá pra ir embora. Ela tá voltando pra casa dos pais dela, porque a mãe dela tá com problema. E a família tá toda assim, não dando conta de cuidar da mãe. E ela resolve voltar para casa para ajudar a cuidar da mãe. Então, assim, tá tudo perfeito com aquele casal, assim, tipo, conheci você agora e uau, mas ao mesmo tempo isso aqui não vai dar em nada porque eu tenho que ir embora, né? Enfim, aí ela vai e os dois meio que vão manter uma relação à distância, mesmo eles não acreditando em relacionamento à distância. E aí a gente vai explorando um pouco as dificuldades dela e dele também, né? As coisas que ele investiu, todas as questões familiares, todas as questões ele é super trabalhador e não é uma pessoa sem traumas também, e a garota também. Então, assim, os livros da Abby são interessantes porque eles não são só uma historinha, eles têm uma série de questões humanas, de dilemas e de problemas de saúde mental. E no caso da mãe dela tem, eu acho que é Alzheimer's, é algo assim. E, enfim, ela lida com vários tópicos difíceis, assim. Eu assisti uma palestra dela quando ela lançou esse livro, inclusive essa minha cópia aqui é assinada, e ela tem uma série de consultores de saúde mental que participam conforme ela vai escrevendo e que vão falando para ela, isso aqui sim. Então ela tem uma série de consultores realmente que ajudam ela a tentar refletir sobre essas questões que ela aborda nos livros. Mas eu lembro que eu não curti muito, assim, eu não achei tão... Eu achei o personagem dela um pouco irritante, ela faz alguns sacrifícios mais pro final, foi isso. Ela faz uns sacrifícios, assim, mais pro final, que eu fico... Gente, isso aqui não faz sentido. Assim, será que esse é o melhor caminho mesmo para esses personagens, sabe? Mas enfim, a Abby é uma leitura sempre... Eu tenho outros dela aqui que eu quero ler, e é uma leitura sempre agradável, eu gostei.
E geralmente compulsivos, são livros que a gente lê numa sentadinha, são livros legais. Aí eu li 2 livros da biblioteca, que eu já tive que devolver, por isso que eu não vou mostrar para vocês aqui, mas que estão disponíveis em português. Eu vou falar dos 2 ao mesmo tempo, que são o volume 4 e 5 da série HQ do Heartstopper, de Alice Oseman. Os 2 traduzidos para o português por Guilherme Miranda. O volume 4 se chama Heartstopper de Mãos Dadas, que é de 2021. E o volume 5 se chama Heartstopper Mais Fortes Juntos, de 2023. Agora esperando ansiosamente, que vai sair em julho, o volume 6. Nesses 2 livros a gente está acompanhando esse... Enfim, é uma história adolescente, né? Do romance entre o Nick e o Charles, que virou série, eu acho que no Netflix. É uma série fofinha, bem bonitinha. Os quadrinhos são lindos, são super bem feitinhos, e é um livro que é uma série de livros que dão uma perspectiva assim bem bonita do que é o amor adolescente, né? Do que é o se apaixonar quando você é adolescente. E nesse caso, os 2 meninos, eles estão numa fase mais adiantada do relacionamento deles, em que eles já estão lidando com outras questões, que é escolha de universidade. Então o Nick vai ter que ele é mais velho, né? Então ele vai escolher uma universidade e ele talvez mude de cidade, né? Eles estão na Inglaterra, e aí eles estão vendo, talvez ele tenha que mudar de cidade. Então como lidar com os desejos individuais dele de sucesso e de carreira, com o amor pelo Charles, que vai ficar sozinho, né? Então, como é que esses 2 vão lidar com isso? Aí você tem a questão do Charles, ele tem uma série de problemas. Ele tem bulimia, ele tem bulimia, eu não sei, ele tem problemas alimentares, e ele... Enfim, são vários problemas humanos, adolescentes contemporâneos, e tratados com muita delicadeza. É um livro que eu fiquei assim, nossa, teria sido tão bom se a gente tivesse tido essas leituras. Quando, na minha época jovem, tem tantos amigos, eu teria gostado muito de ter lido, eu tenho certeza que vários dos meus amigos teriam também, porque a gente não tinha muito dessa representação humana, natural, de pessoas que não seguem a norma dita como... É assim que você tem que ser, né? E como que você lida com isso, como que você lida com essas diferenças, e enfim, e a gente sabe que falar de saúde mental é algo mais recente, essa habilidade de falar sobre isso tranquilamente, de falar sobre depressão, de falar sobre dificuldades alimentícias, de falar sobre mesmo descoberta sexual, como é o caso desses personagens, né? E enfim, eu acho que é legal. Eu sei que a gente tem um monte de problema no mundo, mas eu acho tão bom a gente estar num tempo em que falar sobre essas coisas é tão mais natural, é tão mais tranquilo, e que existe uma literatura disponível para isso. Aqui eu fico contente, por exemplo, a minha biblioteca tem a coleção inteira, jovens podem ir consumir esses livros, e enfim, eu acho que é uma coleção linda, eu adoraria ter, mas enfim, deixa lá na biblioteca, e eu fico muito feliz de poder fazer essas leituras. E agora eu quero muito ler o 6º. Eu acho que eu não vou ler quando lançar, porque eu li todo da biblioteca. Eu vou esperar chegar na biblioteca e provavelmente vai ficar reservado por meses, assim, porque é uma série bastante popular. Aí eu consegui terminar de ler o The Dream Hotel, de Laila Lalame, em português, disponível como O Hotel dos Sonhos, com tradução de Laura Folgueira. É um livro de 2025. Esse aqui é um outro que faz tempo que eu tô falando dele, porque eu comecei a ler faz um tempo e travou. Eu entrei numa ressaca literária grande aqui com esse livro. Não foi um livro fácil de ler. Infelizmente, eu queria ter gostado bastante, mas eu não gostei. Não é que eu não gostei, eu não gosto. Eu dei 3 estrelas, porque, enfim, o argumento é interessante, é uma ideia interessante, mas eu achei que a execução ficou a desejar um bocado.
e não foi satisfatório, foi uma coisa meio lenta, podia ter sido, acho que metade do tamanho disso aqui, sabe assim, não precisava, para o que foi, não precisava ser tudo isso. Ele foi finalista pro Pulitzer, ele estava de queridinho, enfim, para vários prêmios, mas não ganhou tantos assim. Esse livro eu acabei lendo porque ele foi escolhido para o clube do livro que eu participo no trabalho de privacidade de dados, né? A gente leu esse aqui, e que tem tudo a ver com o tema, que a gente acompanha a história dessa mulher também num futuro distópico. Você tem um algoritmo, você tem uma aplicação que vai estabelecer um número de risco. Então é um pouco mais concreto para o que se entende como risco hoje em dia, mas e vai dar um número. Você tem tipo um threshold, você tem como se fosse uma análise de crédito. Hoje você pode pegar um empréstimo não dependendo do seu estado de crédito, ou seja, o potencial de que você vai pagar de volta. Eles fazem isso em relação à violência, ao seu potencial de agressão. Então eles vão olhar suas ocorrências de violência, seus posts na mídia social, enfim, o que você falou pro teu vizinho, o que as pessoas dizem de você, e daí você tem um número de risco que vai ser usado contra você, e se você passou daquele momento, e as autoridades têm o direito de te colocar num lugar para observação, que eles dizem que não é uma prisão, porque você não cometeu nenhum crime ainda, mas você pode ser preso, né, para ser observado para ver se você é um risco à sociedade ou não. E a nossa personagem, ela tá voltando de viagem e ela colocou um implante para ajudá-la a dormir. Então, paralelo nessa história, você tem uma empresa que fabrica um instrumento que te ajuda a dormir. Então, para quem não consegue dormir direito, ele te ajuda a permanecer e ele ajuda nos seus sonhos e tal, para você conseguir dormir. Ela fez esse implante e ela teve uns sonhos violentos, né, em que ela agrediu o marido dela. Ela tem um bebezinho. E por conta desses sonhos, ela passa desse limite e ela é presa para avaliar se ela vai cometer um ato de violência contra o esposo dela ou não. E o livro segue essa experiência da personagem quando ela vai para essa prisão com outras mulheres. É super claustrofóbico, ele começa assim, é uma agonia o começo do livro, porque ela sendo presa por coisas hipotéticas e também é aquela coisa meio kafka, assim, meio absurda. O lance que eu não gostei muito é que tem algumas coisas que não se amarram direito, tem umas coisas que eu acho que teve bastante potencial que não foi desenvolvido, e a um determinado ponto o livro fica muito, muito, muito lento. Mas não uma lentidão, eu não tenho nada contra livro lento, eu leio um bocado de livro lento, mas é uma lentidão que não é contemplativa, sabe? Eu não tenho problema. Você vai ler um livro lento que te põe numa posição de contemplação e de meditação, sabe? Junto no ritmo do livro, ele não faz isso, é simplesmente uma dificuldade de desenrolar, assim. Eu não curti o Hotel dos Sonhos, gostaria de ter curtido mais, mas não foi. Mas não me escutem, tem um bocado de gente boa que gostou. Ele foi finalista para prêmio, então não é porque eu não gostei que você não vai gostar. Quiser se arriscar, vá lá. Aí, em compensação, eu li o Transcription, de Ben Lerner, que é um livro desse ano, eu li da biblioteca, não está disponível em português ainda, e que livro está entre os melhores que eu li esse ano. E tá um dos meus favoritos, assim, eu favoritei, tá na minha lista de livros favoritos de sempre, e quanto mais, assim, agora o tempo tá passando, mais eu penso, nossa, que livro bom. É um livro bruxaria, assim, ele faz umas coisas naquele livro que você fica assim, ele não é um livro que fala de bruxaria, não tem nada a ver com bruxaria, mas, assim, a gente tá contando a história desse personagem que vai fazer uma entrevista com um antigo professor dele, né? Um professor universitário que é super conhecido. Assim, a vibe desse professor é como se fosse, sei lá, imagina que Humberto Eco tenha sido seu professor, sabe? Imagina que o Charles Sanders Peirce foi seu professor. Então, assim, não é uma pessoa real, o cara do livro, mas ele tá indo fazer uma entrevista com um cara desse, tipo, um cara que é um gigante
do mundo da semiótica. Eu fico até meio arrepiada falando desse livro. E ele vai fazer essa entrevista com esse cara tá, assim, tá nos finalmente, ele tá bem velhinho, ele já tá meio... Há questionamento sobre se ele tá totalmente aqui ainda, e ele não gosta de dar entrevistas. E aí esse rapaz que foi aluno dele, que consegue o ok para ele fazer a entrevista. Aí ele chega, e o professor foi o professor orientador dele e tal. Aí quando ele chega na cidade, acontece alguma coisa que o celular dele morre e ele não tem mais como fazer a gravação da entrevista. E assim, dá para pensar, tem 1000 motivos, mas a forma como eles explicam do porquê que ele não conseguia dar um jeito, meio que faz sentido na história. E eu sei que ele vai fazer a entrevista com o professor sem um modo de gravar, e mente pro professor dizendo que ele tá gravando, quando na verdade ele não tá. E aí a gente tem a primeira parte do livro, é a conversa dele com esse professor, e o professor fazendo a meta-conversa sobre a entrevista. Então eles estão falando sobre linguagem, sobre signos, sobre... olha só, dá até uma coisa assim, nossa, que livro! E assim, eles estão falando sobre aqueles assuntos todos, sobre o poder da palavra, do signo, do registro, ao mesmo tempo em que ele está pseudo-registrando, mas ele está registrando na mente dele, porque ele não está registrando no papel, né? Na gravação. E aí a gente tem a segunda parte do livro, que é ele com um grupo de pessoas falando sobre as consequências, falando sobre esse ato de entrevista. E a terceira parte é ele conversando com o filho desse professor. Então você tem 3 partes em função dessa conversa. Você tem a conversa dele com o professor e 2 outras partes que são reflexões sobre essa conversa. E em que a conversa fala sobre a conversa. Tá vendo aqui? Aí tem uma hora em que ele quebra a parede, em que você meio que entra na história. E assim, você lembra quem assistiu História Sem Fim, ou leu História Sem Fim, vai lembrar que... Lembra quando o Bastian entra na livraria, e aí você tem um livreiro, né, o vendedor de livros, que fala assim, esse livro é perigoso, mas não é perigoso feito livro de pirata, é um livro perigoso. Porque é um livro em que, mas ele quer que o Bastian leia o livro, né? Mas avisando que é um livro que faz coisas, né? Um livro meio mágico, assim. E eventualmente você tem a quebra do espelho entre o Bastian e o Atreio, né? Eles se enxergam quando eles chegam no oráculo, lá naquele portal, e eles se veem. Então, porque que é o quebrar da barreira, né? E tem uma hora que o livro faz isso, tá? Você tá lendo? E é pequenininho, né? O tempo inteiro. É um negocinho que acontece que você fica assim... Ué? Hã? Deixa eu voltar aqui. É isso mesmo que eu... What? Assim, é um livro genial. É um livro que, assim, eu devolvi, né? E eu tô achando que eu vou ter que comprar para ler de novo, e riscar e fazer anotações, porque que livro bom, que livrão. Eu já comprei outros do autor, ele é um poeta, e ele escreveu outros romances, e ele tem uns livros. Eu comprei 2 livros de poesia dele, que eu vou chegar neles em breve. E assim, o cara é um autor assim, que tem um domínio do que é escrever, sabe? Baita escritor, assim, tipo, escritor gente grande, que tá fazendo todo aquele lançamento, aquela reflexão sobre o processo de escrita, a reflexão sobre o processo de leitura, sobre o gravar as palavras, sobre interpretação, sobre contação. É um livro, é uma loucura. É contação sobre contação, é reflexão sobre a contação gravada, que não foi gravada. É maluco. Bom. Dá pra ver que eu gostei, né? Recomendo Transcription, de Ben Lund. E finalmente eu li um outro livro que não está disponível em português ainda, que foi um livro cedido para mim pelo editor, que eu li super atrasado, porque enfim, a vida, né? Sem desculpas esfarrapadas, mas não rolou terminar em tempo, mas li, estamos aqui.
O livro se chama Agnes Albert's Mystical Cat Shelter. É o abrigo místico de gatos de Agnes Albert. E é um livro de Heather Fawcett agora, né, de 2026. A Heather, ela é famosa por um livro de fadas que é super querido e que eu não li, mas pelos reviews que eu andei lendo depois de ter lido o livro, o pessoal falando que o livro das fadas era bem melhor do que esse, e assim, não foi um livro que eu gostei muito, infelizmente. Tinha tudo para eu gostar, enfim, é um abrigo de gatos, tem muitos gatinhos na história. Os gatinhos são tratados como personagens, assim, que tem personalidade, né? Eles não são eles não têm poderes humanos, eles são gatos, mas que, enfim, como um gato tem suas peculiaridades. Todo mundo que é gateiro sabe que não tem dois gatos iguais, né? Eles têm suas personalidades, suas manias, e os gatos são diferentes. E ela consegue fazer isso no livro, de demonstrar o quão cada gatinho é diferente um do outro. Mas assim, os gatos, eles são... eles não são os atores, eles não são o tema principal, né? Porque é um abrigo para gatos, mas o principal é a história dessa moça, a Agnes, que coordena esse abrigo para os gatos. Eu quis ler também porque é um livro que se passa na Montreal, uma Montreal antiga. Enfim, é gostosinho de ler assim, essa rua e tal, tipo, há muito tempo atrás. Só que é num sistema mágico, tem um sistema mágico, fantasia, que você tem bruxos, você tem feitiçaria mágica mesmo, que existem pessoas que entram nesse mundo da mágica, que têm poderes mágicos, e a mágica nesse mundo foi proibida, porque uns mágicos fizeram, né, uns feiticeiros fizeram tipo umas explosões, morreu um monte de gente, então acabou sendo como se tivesse uma Hogwarts, assim, mas em que você não pode praticar mágica mesmo. E ela vai parar nesse lugar com os gatinhos dela, em que tem uma pessoa estranha que vive, tipo, à noite aparece essa pessoa que mora lá nesse lugar. E aí é o encontro entre ela, esse mágico, o mundo da mágica e os gatinhos. E assim, tinha tudo para ser legal, mas são os personagens chatos. Tipo, eu não consegui, eu não pus fé no romance, a mulher é uma chata, o mágico não faz sentido nenhum. Assim, eu não curti. O que salvou o livro foram os gatinhos. E mesmo assim, tem um lance que acontece com um dos gatos no final que eu me senti traída. Assim, tipo, não, isso não pode acontecer com esse gato. Não, essa decisão não foi tomada. Me recusei a aceitar o livro. Mas, enfim, é um livro de gatinhos. Talvez seja traduzido, porque é uma autora conhecida, mas que foi... Ok, mas é isso, muito obrigado, boa primavera para quem está aqui no hemisfério norte, bom inverno para quem está aí no hemisfério sul. Se você não é assinante ainda do canal Encruzilhada dos Livros, o botão está aqui embaixo. Eu sou a Cláudia e eu fico sempre feliz de ouvir os seus comentários, e se tem alguma coisa que vocês recomendem que eu deveria ler em breve. Até mais, tchau, tchau!